Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa aula 3 do módulo 3, em que a gente já está entrando aí na finalização, né, do módulo. Hoje iremos falar sobre vias de administração de medicamentos. A gente já falou nas aulas anteriores sobre farmacologia e sobre farmacocinética e farmacodinâmica. Hoje a gente vai falar sobre as vias de administração de medicamentos, um assunto bastante simples e bastante dinâmico. Então, o que seria o conceito, né? A via de administração, ela compreende a forma como o medicamento ele entrará em contato com o organismo. Para o quê? Para exercer sua atividade farmacológica. Então, professor, como compreender a indicação para uma determinada via de administração? Ela vai depender de algumas condições. A primeira delas, o objetivo a ser alcançado. A segunda, a questão das propriedades do medicamento. E a terceira, as condições clínicas aí do paciente. Quando a gente fala de vias de administração, a gente já tem que ter em mente que elas são classificadas em dois grandes grupos. A primeira delas é a via enteral, tá, pessoal? E a segunda delas é a via parenteral. Na via enteral, existem três tipos de vias: a oral, sublingual e a retal. Já na via parenteral, existem o quê? Existem mais vias. Aí entra a intravenosa, intramuscular, subcutânea, respiratória e atópica, certinho? Então, sempre a gente tem em mente que quando a gente fala de vias de administração, a gente já automaticamente a gente já tem que classificar em dois grandes grupos, né? A via enteral e a parenteral. E dentro delas existe aí as subclassificações que a gente já vai ver nos próximos slides. Primeiro vamos falar de via enteral. Oral, né? A via oral é a mais utilizada, né? Isso não é novidade, por apresentar o quê? Características como a segurança, economia, além da facilidade o quê? De administração e não causar dor. Geralmente são o quê? Comprimidos, dragas, cápsulas, xaropes e suspensão. São o quê? Algumas, né, das formas farmacêuticas empregadas nessa via de administração. Sofrem o quê? Absorção intestinal e estomacal, principalmente. Então, essa é a via oral aí, a bastante utilizada por todos nós. A sublingual. A sublingual. Esses medicamentos são o quê? Geralmente administrados em situações de emergência, que requer o quê? Rápida ação, pois são rapidamente absorvidos através da mucosa sublingual. Apresentam-se em comprimidos ou gotas, sendo colocadas sob a língua, ou seja, abaixo da língua. Exemplos de sua aplicação são casos de hipertensão ou infarto cardíaco, ou seja, são aqueles medicamentos que a gente precisa o quê? De uma ação rápida, tá, pessoal? Retal. São o quê? Utilizados quando há uma contraindicação da administração por via oral. Compreende as formas de supositórios, podendo exercer efeito local ou sistêmico. Vai depender do medicamento e do diagnóstico aí do paciente, dependendo da sua formulação também. Por essa via, por causa de questão de curiosidade, também são o quê? São utilizados por essa via os enemas, que são esses equipamentos aqui, em que geralmente são feitos aí as famosas lavagens, né, intestinais. Então, é introduzido aí por essa via retal através da via enteral.
Via parenteral, pessoal, para a gente entender, ou seja, os medicamentos necessitam que tudo que é administrado nessa vida parenteral necessitam o quê? Esses medicamentos necessitam de dispositivos auxiliares, como agulhas e seringas, sendo esses métodos considerados mais invasivos. Por aí a gente já tem uma noção do que seria aí essa via parenteral. São indicados quando o quê? Quando a administração por via oral, que é a mais utilizada, não é recomendada ou quando requer uma rápida ação, certo? A primeira delas, intradérmica. Intradérmica, né? Os medicamentos, eles são administrados na derme, tá, pessoal? Naquela camadazinha bem fininha da pele. Utilizada para o quê? Reações de hipersensibilidade, como nos casos de teste de alergia. Via restrita, devido ao quê? A capacidade de administração de pequenos volumes, como, por exemplo, de 0,1 a 0,5 ml, né, que vai de 100, ou é a mesma coisa de 100 a 500 microlitros, tá? Então, essa é a primeira via parenteral, a via intradérmica. A subcutânea, tá? É uma administração de medicamento sob a pele, ou seja, abaixo da pele, no tecido subcutâneo. Os locais de administração incluem o quê? As regiões superiores externas do braço, abdômen, região anterior das coxas e superior do dorso. Tá? Os medicamentos mais utilizados são o quê? São a heparina e a insulina. Tá? E assim como alguns tipos de vacina também. Em seguida, vem o quê? Vem a via intramuscular, ou seja, a administração ela é feita diretamente no músculo, tá, pessoal? É utilizada para o quê? Determinados tipos de formulações, como soluções oleosas ou suspensões, que requerem o quê? Uma absorção a longo prazo. Ou seja, o volume deve ser avaliado, pois irá o quê? Depender da massa muscular do indivíduo, evitando complicações. Os músculos mais utilizados são o vasto lateral da coxa, o glúteo, tá? Que é o bumbum, e o músculo deltoide, que é o músculo aqui do braço, né? Naquela região mais superior, próximo ao ombro. Tá, pessoal? Então, essa é a via aí intramuscular por via parenteral. Endovenosa, também chamada de quê? Via intravenosa. Consiste na administração diretamente na corrente sanguínea, através da veia. Pode incluir uma única dose, tá? Ou seja, a própria seringa com a medicação introduzida na veia, ou a administração por infusão contínua, ou seja, o paciente já está com soro ali, tanto fisiológico quanto glicosado, e vai fazer infusão desse medicamento nesse soro para que, através da via endovenosa, ocorra aí a ação farmacológica. Medicamentos com características, né, incompatíveis ao que? A administração via oral, como os passíveis de degradação pelo suco gástrico ou de difícil absorção também devem ser utilizados por essa via, tá, pessoal? A gente observa que realmente essa via parenteral ela é uma via que é bastante invasiva, né? Que precisa-se de quê? De equipamentos, né? Perfuro cortante, né? Que são as agulhas, as seringas, para estar levando esse medicamento para dentro aí do organismo do indivíduo. Uma outra via seria o quê? A via respiratória. A administração em forma o quê? De nebulização ou pó inalatório, empregada para pacientes com problemas respiratórios. Então, assim, é algo mais tópico, né? Vamos dizer assim. Apresenta o quê? Efeito local, descongestionante nasal ou medicamentos antiasmáticos, são exemplos, tá? Ou sistêmico, né? Anestesia
inalatória, ou seja, um outro exemplo, sendo que a administração ela é feita através do quê? Da boca. Os medicamentos se apresentam na forma de gás ou pó, percorrendo a via respiratória e desenvolvendo o que? A sua ação farmacológica. Por fim, vem o quê? As vias ocular, intranasal e auricular. Né? São medicamentos aplicados localmente, ou seja, na via ocular, os medicamentos se apresentam na forma de colírio ou pomadas. Já as formulações de via nasal, incluindo os anticongestionantes nasais, estão o quê? Na forma de solução, enquanto que para as vias auricular encontram-se o quê? Na forma de solução otológica. Certo, pessoal? Então, por questão de curiosidade, outras vias incluem a vaginal, utilizada para administração de medicamentos, o quê? Que induzem o trabalho de parto, por exemplo. Certinho, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje, em que a gente falou sobre as vias de administração de medicamentos, lembrando que temos aí as vias tanto enteral quanto parenteral, ou seja, uma via mais invasiva e a outra menos invasiva. Certinho, pessoal? Então, assim, qualquer dúvida, vocês anotem direitinho e entre em contato, certo? Então, é isso que temos para hoje e bons estudos.